Certo? E a aula de hoje, então, aproveitando que a gente viu meiose, é uma continuação, porque a meiose é para formar gametas, e a gente viu que logo no comecinho da divisão da meiose tem crossing over. Então, é a divisão que dá variabilidade genética. Então, ele vem mostrar para a gente por que, que a meiose dá variabilidade genética. Então, eu coloquei essa figura aqui para facilitar um pouquinho. Ó. Então, perceba que a célula é a mesma. Ó. Ela tem um cromossomo vermelho e um azul, um vermelho e um azul. O vermelho tem o gene azão besão, o azul azinho bezinho, ok? Então, para a célula se dividir, duplica. Então, considerando que não vai ter crossing over, ó. Então, no primeiro momento, a célula com duplicação de cromossomos, que é a intérfase, né? Aí, na primeira divisão de meiose, separa cromossomo. Aí vem o vermelho para cá, o azul para cá. E na segunda divisão de meiose, separa a cromátide. Uma cromátide vermelha aqui, uma vermelha aqui, uma azul aqui, uma azul aqui. De modo, ó, que é gene azão, besão. Então, 50% dos genes vão ser azão, besão e 50% azinho, bezinho. Não teve crossing over, tá? Então, só forma dois tipos de gametas. Agora, olha com crossing over. Os cromossomos duplicaram, aí eles fazem o quiasma e trocam os pedaços. Tá vendo? O vermelhinho dá um pedaço para o azulzinho, o azulzinho dá um pedaço para o vermelhinho. Tá aqui, ó. Crossing over. Ok? De modo que ficou, ó, azão, besão nessa cromátide. E como trocou, ó, o azão ganha o bezinho. Troca com o bezinho, ó. Azinho, besão. Por quê? Porque o azinho ganhou o besão do vermelho. E azinho, bezinho. Tá vendo? Olha como que variou. Ele era azão, bezinho, azinho, bezinho. Agora não. Azão, bezinho, azinho, bezinho, porque fez a troca de pedaços. Portanto, a hora que separar a cromátide, ó, uma célula vai ficar azão, bezão, a outra azão, bezinho. Uma vai ficar azinho, bezão e a outra azinho, bezinho. Portanto, 4 tipos de gametas. Variabilidade genética. Certo? Então, o crossing over é responsável por essa variabilidade genética, essa mistura de genes, ok? E quando dá erros, gente, que ele também coloca nessa aula, falar o indivíduo tem um cromossomo a mais, tipo lá na síndrome de Down, que a gente já comentou no cariótipo, né? Por quê? Porque ocorre não disjunção. O que que é isso? Ó? A célula vai se dividir, ela tem um par de cromossomos, o vermelho e o verde. Quando a célula vai se dividir, tem que ir um vermelho para uma célula e um verde para outra. É que aqui, gente, eles estão considerando 2 cromossomos, nós temos 46, tá? Então, imagina que nesse par não separa. Então, fica um par vai junto. Então, dos 46, aqui não é que não tem nenhum, tá? É considerando, então, que aqui vai ter um a mais, deveria ter 23 aqui, só que veio um a mais, ele vai ficar com 24. E essa vai perder o verde, vai ficar com 22. Aí, a hora que separar, ó, aí aqui tudo bem. Aqui vai ficar os gametas com cromossomos a mais, porque ele devia ter, então, um vermelho de cada, né? Aqui um verde e um verde. Então, ela vai ficar com verde a mais. Então, vai ficar com 47. E essa aqui vai ficar com um a menos, com 46. Porque um par dos cromossomos homólogos não separou. Isso a gente chama de não disjunção. Pode acontecer na primeira divisão de meiose ou na segunda, ó. Separou normal, ó. Um vermelho para cá, um verde para cá. Separaram-se as cromátides. Então, esses dois são normais. Uma vermelha e uma vermelha. Só que aqui não separou. Então, esse vai ficar com um cromossomo a mais, porque ele vai ficar com 2 cromátides. E esse vai ficar com um a menos. Ok? Então, se for um óvulo, um espermatozoide, quando fecundar, vai dar um número a mais ou a menos de cromossomos. Então, pode ocorrer a não disjunção dos cromossomos homólogos ou das cromátides. E aí vai dar cromossomos a mais ou a menos em algumas células. Ok? E a aula de hoje, então, a gametogênese. Ó, gametogênese, gênese de origem gameto de gametas. Como que se dá a origem dos gametas? Então, é por meiose, a gente acabou de ver, né? No caso do homem, ó, a gametogênese masculina chama espermatogênese e ocorre no testículo.
lá dentro do testículo, ó, tem inúmeros canais, que são os canais ou tubos seminíferos. Cada célula vai se dividir e formar 4 espermatozoides, certo? Então, a gametogênese humana. E aqui, então, eu coloquei como que acontece, ó. Então, você tem lá as células dentro do testículo. No primeiro momento, elas sofrem mitose, só para aumentar o número de células, tá? Então, lembra que na mitose, uma célula forma duas, ok? E essas células, que têm 46 cromossomos, se chamam espermatogônias. Elas estão dentro do testículo. Então, cada espermatogônia vai sofrer meiose. Então, esse período que tem mitose, a gente chama de período germinativo, tá? Só está aumentando o número de células. Depois, ó, vai ter cada célula, cada espermatogônia que entrar em meiose, ela vai ter um aumento no tamanho. Ela acumula, lembra na intérfase que vai aumentando o número de organelas, né, duplicando tudo. Então, tem a fase de crescimento, período de crescimento. E nessa fase em que a célula cresce, que ela está se preparando para dividir, a gente chama de espermatócito primário. Ele ainda é 2N porque ainda não se dividiu, 46 cromossomos, tá? Então, a gente tem um período de crescimento. Aí vai ter a meiose, ó. A célula 2N, uma célula primeiro se divide e forma duas, porque separa o cromossomo homólogo, lembra? 23 vai para uma célula, 23 vai para outra. Então, já reduz a metade o número de cromossomos na primeira divisão de meiose. Então, essa célula se chama espermatócito secundário. Ela já é N. E aí, a segunda divisão de meiose, cada célula N se divide e forma mais duas. Então, eu vou ter 4 células N, que se chamam espermátides. E aí, esse período da divisão da meiose é período de maturação. Então, o que eu tenho que saber aqui? Ó? Peraí que falta mais um período, mas antes de encerrar esse período, ó, eu preciso saber que primeiro tem lá no testículo mitose, no período germinativo, que forma as espermatogônias com 46 cromossomos, 2N diploides. Depois, a espermatogônia cresce, período de crescimento, espermatócito primário ainda 2N. Aí, o espermatócito primário vai dividir por meiose, no período de maturação. Primeiro formam os espermatócitos secundários e depois as espermátides. Como é meiose, todas as células do período de maturação têm 23 cromossomos. E perceba aqui, gente, espermátide. Para formar espermatozoide, falta alguma coisa. O quê? O flagelo que ele tem. Nós já falamos do acrossomo, que é uma organela que ele tem aqui na cabecinha, que tem enzimas para digerir a parede do óvulo. Então, tem que modificar a célula. Então, chama-se período de diferenciação. Tá? Os espermatozoides N vão formar o flagelo e o acrossomo. E aí, então, a gente tem a meiose dentro do testículo finalizada, em 4 períodos. Espermatogônia forma espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e espermatozoide. Eles vão cobrar o período, o que acontece em cada período ou fase, o nome da célula e quantos cromossomos ela tem. Então, no comecinho, aos 2 primeiros períodos, ela é 2N, com 46, e nos 2 últimos N, com a metade, certo? Lembrando, então, que o período de diferenciação forma o acrossomo e o espermatozoide. Aqui, gente, um detalhe importante. Dentro do testículo, por dia, formam-se, em média, viu? É uma média, 240 milhões de espermatozoides por dia. Então, são muitas espermatogônias entrando em meiose ao mesmo tempo, tá? Várias espermatogônias vão entrar em meiose. Aqui está mostrando o período de diferenciação, que pode ser chamado de espermiogênese, ó. Vai formar o flagelo e o acrossomo, que é a parte que tem enzimas para digerir a parede do óvulo, certo? Tá vendo? Ó, o acrossomo e o flagelo, ok? E aí, a gametogênese na mulher, que acontece lá no ovário. Ovogênese ou ovulogênese, porque vai formar o óvulo, né? Então, é a gametogênese do ovário. Então, as células germinativas chamam-se ovogônias. As ovogônias que estão dentro do ovário vão sofrer meiose, desculpa. Só que no primeiro momento aumenta também o número de células. Então, as ovogônias
com 46 cromossomos no período germinativo, certo? Essas fases aqui, gente, ocorrem ainda quando a menina embrião já está formando as ovogônias lá no ovário, tá? As ovogônias. Aí, ó, vai ter o período de crescimento também, porque a célula vai se dividir. Também, ainda na fase de embrião, todos os ovócitos primários vão estar formados no ovário da mulher, tá? E aí, então, a fase de período germinativo e o período de crescimento deixa todos os ovócitos prontos no ovário. E aí, eles só vão funcionar quando os hormônios na puberdade, né, serem produzidos, certo? E aí, então, a meiose continuará lá para a média de 12 anos, né? Então, a primeira fase, período germinativo, formam-se as ovogônias por mitose, com 46 cromossomos. Período de crescimento, formam-se os ovócitos primários. Então, é meiose 1, tá? Com 46. Aí a célula vai se dividir, ó. Meiose 1, ovócito secundário com a metade do número de cromossomos. Só vai ter um detalhe, ó. Enquanto que na espermatogênese, uma espermatogônia se divide e forma 4 espermatozoides, na ovogênese, uma ovogônia se divide e forma um óvulo. Porque senão, gente, toda vez que tivesse meiose lá, cada ovogônia formasse 4 células, iam ter 4 óvulos e a mulher poderia ter quadrigêmeos toda vez. E isso não é possível na espécie humana, né? É raro acontecer 2, 3, pode acontecer, mas é raro, né? Então, gente, o que a gente tem que lembrar? Que cada ovogônia que entrar em meiose vai formar um único óvulo. Então, primeiro forma o ovócito secundário, ó, na primeira divisão de meiose, uma célula maior e uma célula menorzinha, que vai chamar glóbulo polar ou corpúsculo polar, que depois ela degenera. Tá? Então, na meiose 1 e na meiose 2, ó, então essa célula maior se divide e forma o óvulo e outra célula menor. Então, vão ter 3 corpúsculos ou glóbulos polares que degeneram. Então, cada ovogônia se divide e forma 4 células, tudo bem, só que só um é o óvulo. 4 são corpúsculos polares que degeneram, certo? Então, ó, período germinativo, mitose. As ovogônias são 2N. Período de crescimento, a célula cresce, o ovócito primário ainda é 2N, 46 cromossomos. Aí vai ter meiose no período de maturação. Aí a meiose, então, forma o ovócito primário e o corpúsculo polar. Aí na meiose 2, óvulo e 3 corpúsculos polares, todos N. E perceba, ó, que acaba aqui a ovogênese, porque não tem que ter período de diferenciação. O óvulo não tem flagelo e acrossomo. Então, termina no período de maturação, é uma fase a menos, certo? Então, enquanto no homem, cada espermatogônia vai entrar em meiose ao mesmo tempo, na mulher, geralmente é uma ovogônia por mês, porque aí vai liberar um óvulo, porque 3 células degeneram. Ah, mas e se ela liberou 2 óvulos? É porque foram 2 ovogônias entrando em meiose. Aí 2 óvulos, chances de ter gêmeos que não são idênticos. E se for gêmeos idênticos? Um óvulo só. Porque aí ele foi fecundado e aí durante o desenvolvimento esse óvulo se divide na divisão formando o embrião e forma 2 embriões idênticos, certo? Então também tem esse detalhe aí quando a gente fala de gametogênese na mulher, né? Porque se ela tem bebês gêmeos diferentes, são 2 óvulos, e se ela tem o bebezinho igual, é porque foi um óvulo só, tá, gente? Tá vendo? Então, aqui resumidamente, ó, no homem a espermatogênese, a espermatogônia, que se divide por mitose, né? Aí forma várias células, 2N. Período de crescimento, espermatócito primário, aí forma o espermatócito secundário e as espermátides. E aí elas se diferenciam no período de diferenciação e formam os espermatozoides, 4. Na mulher, no ovário, a ovogônia sofre meio mitose também, para aumentar o número de células, formam várias ovogônias. Aí o período de crescimento forma o ovócito primário, aí o ovócito primário forma o ovócito secundário, que é maior, e o corpúsculo polar.
Aí o ovócito secundário se divide e forma o óvulo e os 3 corpúsculos polares. E aqui está mostrando então que o óvulo se juntando com o espermatozoide vai dar o embrião 2N, ok? Tá vendo? Aqui eu pus os dois para vocês compararem as diferenças. Então, na espermatogênese eu tenho uma fase a mais, que é a de diferenciação, tá? Formam 4 células. Na ovogênese não tem a fase de diferenciação e, ao invés de formar 4 células funcionais, forma apenas uma. Aí o período é o mesmo, né? Então, no período de multiplicação, mitose, período de crescimento, a célula cresce, no período de maturação é a meiose. Tá? Então, lembra só que aqui, ovogônia, espermatogônia, ovogônia. Espermatócito primário, ovócito primário. Espermatócito secundário, ovócito secundário. Espermátides, óvulo e corpúsculo polar. E os espermatozoides. Certo? Então, ó, a célula só vai passar a CN no período de maturação para baixo. Antes ela é 2N. Certo? E aqui está mostrando, então, dentro do ovário, o ovócito primário, então, quando ele receber os hormônios na puberdade, ele começa, então, a formar o óvulo. Então, aqui está mostrando o óvulo amadurecendo, sendo liberado na ovulação, ok? Aqui uma comparação, né, dos gametas, o espermatozoide e o óvulo. Comparando, gente, o óvulo é bem maior que o espermatozoide, tá? E aqui como as coisas vão ser cobradas de vocês. Então, eles dão uma figura, ó. Aqui, certeza, ovogênese. Aqui, espermatogênese. É só olhar no final, ó. Tem flagelinho, espermatozoide. Não tem, óvulo. Tá? Então, ele representou por 1, 2 e 3. Etapa 1, 2 e 3. Então, ele quer saber. A figura abaixo representa um processo de gametogênese. Se trata de ovogênese ou espermatogênese? Você vai falar, aqui é uma ovogênese, porque no final está formando o óvulo, e não espermatozoides. Aqui é espermatogênese, porque no final está formando espermatozoides. A fase 1, ó, uma célula se divide e forma várias, é mitose, período de multiplicação. Fase 2, a célula cresce, período de crescimento. E fase 3 é a meiose propriamente dita, tá? Que é o período de maturação. Então, multiplicação, crescimento, maturação. Qual é a célula 1, que se dividiu por mitose? Ó, uma forma duas, aí vai formando sempre duas. Mitose é a ovogônia. Aí a ovogônia cresce no período de crescimento, ovócito primário. Aí o ovócito primário forma o óvulo, desculpa, o ovócito secundário, o ovócito secundário, o óvulo. E aqui seria o corpúsculo polar, aqui, aqui e aqui, certo? Quantos cromossomos? A célula 1 tem 46, 46, até a 3, 46, que é o período de multiplicação e crescimento. A partir daqui é meiose, ó. Aí a célula 4, 5 e 6 vão ter a metade, N. Aqui mesma coisa, ó. A célula A se dividiu, só que nem sempre tá o processo inteirinho, tá, gente? Então, vamos de trás para frente, ó. Se aqui é o espermatozoide, aqui é a espermátide, a célula C. Se aqui é a espermátide, ó, aqui é o espermatócito secundário e aqui é o espermatócito primário. Então, ele começou no espermatócito primário. O espermatócito primário já sofre meiose, tá? O espermatócito primário forma o espermatócito secundário, então a célula A tem 46 cromossomos e a célula B tem 23. Então, esse aqui é o período de maturação, tá? Até aqui, aqui também, período de maturação, meiose 1, meiose 2. Espermatócito secundário, espermátides, também com a metade do número de cromossomos, da célula B e a C. Essa tem 46, 23, 23. E o período de diferenciação, que é a etapa 3, que forma os espermatozoides, também N. Ok? Então, vamos tentar saber o número da célula, o nome da célula, o número de cromossomos e que fase que está a divisão. Certo? Aqui mesma coisa, ó, espermatogênese, porque tem espermatozoides no final.
Então, a célula 1, 2, 3, 4, 5. Quem é a célula 1? Espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermatozoide. E aqui ele já deu o número de cromossomos. Boa. Tá? Então, se fosse dividir fase, né? Até aqui você tem a fase de multiplicação, fase de crescimento, fase de maturação, fase de diferenciação. Olha esse aqui. Tá vendo? Ele te deu o esqueminha da espermatogênese. Ele quer saber o nome e a ploidia das células 1 a 6. Ploidia é quantos cromossomos tem. Então, ó, espermatogônia, espermatogônia, que aqui só teve mitose. Espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, espermatozoide. Ploidia, 46 cromossomos, A1 e A2, 46 A3. A partir daqui já é maturação, ó. Então, A4, A5 e A6 tem 23 cromossomos. E quais os mecanismos celulares envolvidos? Se é mitose ou meiose. Tá? Então, aqui no 1 é mitose, no 2 a célula só cresce, né? Nem tem divisão celular. Aí no 3 é meiose. E no 4 é a diferenciação. Certo? Gametogênese humana, ó, isso aqui também é comum pedir. Se você tem um espermatócito primário, ó, quantos espermatócitos primários e quantas espermátides se formam a partir de 150 espermatogônias? Então, a espermatogônia é a célula que está lá no testículo. Ela vai começar a se dividir por meiose. O que eu tenho que lembrar? Cada célula forma 4. Então, de 150, 600. 600 células vão se formar no final da divisão, ok? Óvulos, ó, 346 ovogônias. É claro que isso não é possível numa única mulher, mas está considerando que vão ser 346 ovogônias, 346 óvulos. Aí eu não multiplico por 4, porque 3 células degeneram, lembra? Então, um ovogônio é um óvulo, 2 ovogônios, 2 óvulos, 346 ovogônios, 346 óvulos, ok? Então, ele te dá um número. Na gametogênese masculina, você multiplica por 4, porque formam 4 espermatozoides funcionais no final. E na ovogênese, não, você mantém o número porque é apenas um óvulo, certo? Aqui também, ó. Quais as diferenças observadas no período de crescimento, de maturação? No crescimento, praticamente é igual, só que o óvulo cresce um pouquinho mais, viu, gente? Porque ele acumula mais reservas, né? Por causa do embriãozinho que vai se desenvolver. E na ovogênese, então, não tem o período de diferenciação e na espermatogênese tem. Pode colocar as diferenças aí. E aqui ele fala, a partir de 100 espermatócitos secundários, quantos espermatozoides? 100 vezes 4, 400. Quantos ovócitos primários são necessários para formar 2 óvulos? Se são 2 óvulos, 2 ovócitos primários. Qual o período em que ocorre a recombinação genética? É na meiose, né? Mais especificamente na prófase 1 da meiose, que aí a gente viu a aula passada. Tá? Então é isso, gente.